Lucas capítulo 9, o verso 23. Dizia a todos, posso ler? Beleza? Vocês estão aqui comigo ou não? Então beleza. Dizia a todos, o que ele dizia a todos? Se alguém quer o quê? Se alguém quer vir após mim. Sim, e daí, Jesus? A si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Hebreus capítulo 12. Verso 14. Segui o quê? Segui a paz. Com quem? Com todos. E o que mais? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer esse tempo que o Senhor nos dá de abrir a tua palavra e meditar nela. Revela-te, Senhor, a nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguém sabe como o João do Pulo morreu ou não? Estou falando de João do Pulo, hein, cara? Vocês são da época do Usain Bolt, cara. Vocês não vão nem saber o que é João do Pulo. Mas o João do Pulo, ele foi o recordista de salto triplo, um brasileiro. E ele ficou muitos anos, ele manteve esse recorde durante muitos anos. E ele teve uma morte trágica, a morte do João do Pulo, porque ele fazia um caminho, se eu não me engano, era de Brasília a Goiânia. Ele sempre fazia o mesmo caminho. Ele ia muitas vezes por aquela mesma estrada, de Goiânia a Brasília ou de Brasília a Goiânia. Então ele fazia sempre este percurso. Mas um belo dia ou um dia trágico, você escolhe, ele parou no posto, porque ele estava com muito sono. E aí me parece que ele deu uma cochilada tal, e ele resolveu pegar a estrada. E ele pegou a estrada de sempre, a estrada que ele sempre pegava, a estrada que ele estava extremamente habituado. Só que ele pegou em sentido contrário. E ele foi seguindo, a estrada estava vazia, até que lá pelas tantas, um outro carro veio e trombou de frente com ele, né? E ele, então, faleceu nesse acidente. É interessante porque a estrada é conhecida, a estrada é familiar, a gente se acostuma com a estrada. A gente conhece a paisagem, a gente conhece as árvores, você vai passando por um tempo onde você consegue identificar as coisas. Só que ele estava indo para um lugar na mesma estrada, só que ele pegou no sentido contrário, ele pegou no sentido de onde ele estava vindo, e então chocou-se com um carro e morreu. Isso é uma questão também para a nossa vida cristã, para a caminhada cristã. Porque muitas vezes o que é difícil para nós na caminhada cristã é que a gente consegue entender que nós estamos no caminho certo. E às vezes nós não percebemos que estamos no sentido errado. A gente fala de Jesus, a gente pensa em Jesus, a gente se envolve com as coisas de Jesus, de tal forma que a gente se ambientaliza com essa estrutura, se acomoda a ela, conhece ela, a gente vive um ambiente onde você entende, bom, eu estou no caminho certo. Você não poderia chegar para o João do Pulo e falar, João do Pulo, o caminho que você está
é errado. Não, a estrada é a estrada certa. O caminho é o caminho certo. Só que o sentido às vezes é errado. Tem gente que faz isso com o amor, por exemplo. Como eu já tenho mais de 25 anos, então eu já tinha um seriado que chamava assim, foi lá uma minissérie, alguma coisa que foi assim, que chamava Quem Ama Não Mata. Porque às vezes você pega alguém que matou a sua esposa, ou matou a sua namorada, e o repórter chega lá, o Camargo chega para entrevistar, e fala, mas por que você matou a sua mulher? Ele diz assim, porque eu amava ela. Então o caminho é conhecido, ele convivia com ela, ele tinha intimidade com ela, ele, enfim, vivia com ela há muito tempo, mas aquilo que ele chama de amor levou ele a fazer algo que é contrário ao amor. O amor não mata, o amor morre. Jesus é o amor encarnado. A palavra de Deus vai dizer que Deus é amor. E Jesus não veio aqui para matar. Jesus veio aqui para morrer. Os discípulos de Jesus, andando com Jesus, aquilo que Pedro vai dizer aqui, que os nossos olhos viram, e as nossas mãos tocaram, e os nossos ouvidos ouviram, com respeito ao verbo da vida. É isso que a gente está anunciando. Mas ele está ali anunciando, ele conheceu, ele tocou, ele andou, ele cheirou, ele abraçou. Mas chega uma hora que ele resolve cortar a orelha de Malco, por exemplo. João era o discípulo amado, é o discípulo que deitava no peito de Jesus. E João, quando em face de uma negativa dos samaritanos sobre uma pousada, sobre conceder ao Senhor um pouso, onde eles resolveram não fazer isto, a fala dele em relação a Jesus, a proposta dele para Jesus é: Senhor, o Senhor quer que a gente mande vir fogo dos céus para consumir os samaritanos? E aí Jesus olha e tem uma fala assim, ele diz assim: você não sabe de que espíritos vocês são. Eu não vim para matar o homem, eu vim para salvar. Então, às vezes a gente está cercado por um caminho muito familiar, mas a gente precisa estar atento para ver se a gente não desviou nem para a direita ou nem para a esquerda. Ou ao contrário, né? Para a direita ou para a esquerda. Porque muitas das vezes a gente se conforma com o fato de que a gente conhece o caminho, de que a gente está no caminho certo, mas a gente tomou uma direção contrária ao do discipulado. E o texto vai dizendo que Jesus, o texto de Lucas 9, 23, ele diz assim: viu, você quer vir após mim? Não dá para você vir após mim considerando a própria vida. O seu projeto, a sua cosmovisão, os seus gostos. Não dá para você vir após mim e tomar este sentido. Não dá para você vir após mim e continuar sendo você mesmo aquele quem governa a sua vida. Dá para você ir na igreja, dá para você ser batista, católico, presbiteriano, metodista, dá para você ser um bom cidadão, dá para você ser uma pessoa de bem, mas não dá para você ser discípulo de Jesus. E o que é negar a si mesmo? O que significa negar a si mesmo? Significa não ter vontade, significa negar as suas realidades. Negar a si mesmo
é saber que tem vontades, que tem desejo, que é uma pessoa, que tem, sei lá, planos, mas saber também que não dá conta de si. Reconhecer a questão mais evidente de todas, de que nós não temos competência para gerenciar a nossa existência. Ainda que se perceba cheio de pulsões, de vontades, de inclinações, de projetos, de planos, correr para o colo de Deus e falar, em detrimento de tudo que eu quero, desejo e faço, eu gostaria que viesse a mim o teu reino. E que fosse feita a tua vontade na minha vida. E não a minha. Você vai ver dentro do seu peito, do seu coração, existem muitas vontades. Você já prospectou uma vida para você. Você já prospectou o que gostaria que acontecesse na sua história. A pergunta é, quais os desdobramentos disto? Qual o impacto disso para o mundo? Positivo ou negativo? Alguém já assistiu um filme chamado Efeito Borboleta? É interessante que o cara faz um negócio errado, aí ele tem o poder de mudar, aquilo ali ele muda, e aquela situação tem um outro desdobramento, e ele tenta mudar e gera um outro, e ele não consegue dar conta daquilo. Eu costumo dizer que é como um mateiro que tem uma autonomia. Você e eu temos uma autonomia. Você é uma pessoa que pensa, uma pessoa que avalia, uma pessoa que tem uma personalidade, portanto você tem uma certa autonomia. E você diz assim, bom, chegou a hora do meu almoço. Eu vou fazer uma fogueirinha aqui, pequenininha, que seja suficiente para aquecer a minha marmita. Pura e simplesmente. Eu quero só comer uma comida quentinha. E aí você pega alguns gravetos, você ajunta ali, e você de repente acende o fogo, coloca ali a sua marmita, para esquentar a sua comida. Mas você não tem controle sobre o vento. Você só queria aquecer uma marmita. E de repente o vento bateu e levou uma faísca, levou uma brasa. E aquela brasa caiu longe e começou um fogo. E quando você viu, o fogo foi crescendo e você tentou dar conta daquilo, mas você não conseguiu dar conta daquilo. E aí você tocou fogo na mata inteira. Morreram animais, morreram espécies, morreram vegetais. Tudo que você queria era simplesmente aquecer a sua marmita. Este senso de autonomia gera em nós uma certa independência. A gente acha que pode viver do nosso jeito. E às vezes Deus, Jesus, serve nada mais, nada menos para confirmar o nosso jeito. Para confirmar o meu projeto. Para afirmar a minha vontade. Pense aí no seu coração agora. O que você mais gostaria que acontecesse na sua vida? O que seria a maior tragédia? Tem um amigo meu que fala assim, que você para conhecer uma pessoa, você não precisa prestar atenção muito no discurso dela. Você tem que saber contra o que ela luta. Contra o que você luta. O que seria uma tragédia acontecer na sua vida agora? Você vai começar a entender o quão caro é isto para você. O quão é poderoso este projeto dentro de você. E você é capaz de fazer o maior esforço, de empenhar toda a sua energia para que este projeto aconteça. Porque você entende que se ele acontecer daquele jeito, da forma que você pensou, do jeito que você quer, está tudo certo. A pergunta é, será que a gente tem todo esse poder mesmo?
Ou será que Deus é esta entidade religiosa para a qual, ou diante da qual eu me curvo, com a intenção de comovê-lo, de convencê-lo de que ele não sabe o que eu sei. De tal forma que eu não quero nem ouvi-lo muito. Eu não quero ouvir a sua opinião, eu não quero ouvir os seus argumentos. Eu gostaria simplesmente que ele visse a vida tal como eu a vejo. Para que ele pudesse fazer valer exatamente a minha vontade. Uma vez, eu atendendo uma pessoa no gabinete, e ela disse assim para mim, estava num processo de separação, e ela me disse assim: pastor, por que Deus não faz o meu marido voltar para casa? E eu disse a ela assim: você já perguntou para o seu marido se ele quer voltar para sua casa? Aí ela disse assim: mas Deus não tem poder de fazer com que ele volte para minha casa? Eu falei: não, deixa eu só entender aqui o que você está me dizendo. Você gostaria que Deus então elegesse a sua vontade como a vontade das vontades e violentasse a vontade do seu marido para que ele voltasse para sua casa? É assim que você vê Deus? E se seu marido estiver orando do outro lado? E se ele estiver dizendo assim: Senhor, desculpa, eu tentei de tudo, só que é o seguinte, não deixa essa mulher mais me procurar, faz ela me esquecer. É isso que você quer? Não, eu amo meu marido. Falei: querido, então se você ama, você não pode imaginar um amor que obriga, um amor que força, um amor que escraviza. Que Deus é esse? Negar a si mesmo é o que Deus fez. Jesus, diante da cruz, ele tem uma visão, uma cosmovisão. Ele tem um sentimento, uma percepção, uma vontade. E qual é essa vontade? Ele diz assim para Deus: Pai, eu não quero ir para lá. Eu gostaria que o Senhor fizesse esse cálice passar sem que eu beba. Ele expressa a sua vontade. Mas ele diz assim: mas seja feita a tua e não a minha. O que eu estou fazendo? Eu estou me negando. E eu estou elegendo Deus. Eu estou dizendo assim: Senhor, eu reconheço que da onde eu vejo aqui, não é bom esse lugar aí não. Da minha maneira de perceber, de sentir, que eu tinha pensado, planejado, não está dando certo. Eu gostaria que acontecesse assim, assado. Se for possível, Pai, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Eu não quero beber este cálice. Mas depois da respirada ele dizia: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso se chama confiança. É o que a Bíblia chama de fé. A fé não é acreditar. A fé é se abandonar em Deus. É dizer assim: Deus sabe o que é melhor para mim. Deus é bom. Deus não é um mau caráter. Ainda que a situação não aconteça do jeito que eu quero, da forma que eu quero, na circunstância que eu quero. Mas eu sei que Deus é bom. E Ele quer o meu bem. E Ele sabe o que é bom para mim.
Então, esta questão do sentido, ela é fundamental. Seguir após Cristo não é simplesmente trilhar o caminho, mas é trilhar o caminho no sentido que Jesus Cristo trilha. E qual é o sentido que Jesus Cristo trilha o caminho? Porque ele diz que é você seguir após Ele. Não é só para você seguir, é para você seguir após Ele. E qual é a direção? Qual é o sentido do caminho que é Cristo? Qual é o sentido que o caminho anda? Qual é o sentido que o caminho trilha? O sentido da cruz. É o sentido de abrir mão de si. De dizer, Deus, venha a mim o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso é tão impressionante na vida cristã, porque você olha muita gente trilhando o caminho. A Bíblia, os caras vão dizer que 1/3 hoje do planeta trilham o caminho. Da fé cristã. 1/3 hoje do planeta alegam dizer crer em Jesus Cristo. Mas na década de 80 e 90, um protestante irlandês tacava pedra nas crianças católicas. Porque ele era protestante e elas eram católicas. Porque 1/3 do planeta que diz que professa a sua fé em Jesus não se encontra. Não trilha o mesmo sentido. Isaías vai dizer que cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E se o seu caminho não fechar com o meu, ou se você representar um problema para eu trilhar o meu caminho, em nome de Jesus eu mato você. Em nome de Jesus eu oro para Deus te matar. Porque eu quero fazer valer o meu caminho. Ainda que eu diga que creia no caminho. E é muito interessante, porque se a gente não estiver atento, e quando a gente fala de que o evangelho sem cruz não é o evangelho, não é que você não vai andar com uma cruz pendurada no peito, ou que você não vai ouvir a palavra cruz, ou que você não vai perceber que Jesus morreu numa cruz. Isso não significa falar do evangelho da cruz. O evangelho da cruz, ele é o sentido do caminho. O Deus que deixa a sua glória e encarna, só pode fazer este movimento, só pode andar neste sentido por causa da cruz. Porque este sentido já habita o coração de Deus e já atuava com efeito desde antes do mundo ser criado. A cruz não é um dogma, a cruz não é um evento pretérito, a cruz é o sentido do caminho. E aí, quando a gente não entende o sentido, a gente olha para o texto de Hebreus 12:14 que nós lemos, e lá está escrito aqui, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí nós estamos no caminho certo, mas porém no sentido errado. Então como é que a gente lê esse texto? Eu digo assim, irmão, você precisa ser santo. Você precisa ser santo, porque se você não for santo, você não vai ver Deus.
Ou seja, ver a face de Deus é um evento póstumo, futuro. E ele está proposto para alguns. E estas pessoas só terão este privilégio dependendo do seu desempenho, que lhes conferirão o direito, o prêmio de ver o espetáculo da face de Deus depois. De tal forma que eu preciso andar no prumo, porque de repente eu comi um bombom a mais, me enquadrei no pecado da gula, já não vou ver mais Deus. A santificação passa a ser um processo de desempenho pelo qual eu obtenho o privilégio, o direito de olhar Deus nos olhos. E o que é santificação? Quem define o que é santificação? Diga para mim. Tenha coragem. Se exponha. Quem é o aferidor daquilo que é santo? A gente cantou aqui. O santo, Deus, Jesus. Ora, como eu posso saber o que é santo se eu não vejo o santo? Respondam para mim, meus amores. Como eu posso saber o que é de fato ser santo se eu ainda não vi aquele que diz o que é santidade? Aí sabe o que eu faço? Como eu não sei o que é santidade, eu abraço um critério. Aí você tem os vários caminhos, os vários sentidos do caminho. Tem lugares que ser santo, por exemplo, é não cortar cabelo. É usar determinado tipo de roupa. Tem lugares que bacana é bater palma. Tem lugares que bater palma dá um constrangimentozinho. Daí a gente bate bem contidinho assim. Tem lugares que ser santo é gritar glória a Deus, como Pedro Bahia disse aqui. Aleluia, irmão. Mas tem lugar que diz assim: Deus abomina a gritaria. Aí você fala, oh, aleluia. Santo, tu és santo. Tem lugar que ser santo é ser arminiano. Tem lugar que ser santo é ser calvinista. A gente vai abraçando um critério. Bom, esse lugar aqui não posso ir. Ah, isso aqui eu não posso fazer. Ah, essa pessoa eu não posso andar com ela. Aí chega Jesus, o caminho, e ele anda com gente que a religião diz assim, não ande. Ele vai em lugar que a religião diz não vá. Ele faz coisas que a religião diz não faça. Ele cura dia de sábado, ele anda com prostituta, ele vai na casa de Levi, ele come e bebe com publicanos, ele vai para Samaria, ele... Mas como eu não vi Deus, eu crio o meu critério. O que é o novo nascimento? Eu tenho batido nessa tecla. O texto de João 3 diz que existe uma correlação entre o novo nascimento e algo. De tal forma que se eu não experimento o novo nascimento, esta possibilidade que se me abre não se me abre. E que possibilidade é essa? Ver o reino. Ver Deus.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, verá o Senhor. Mas a coisa mais básica na caminhada cristã é nascer de novo, não é? E o que ele possibilita a mim e a você? A revelação de quem é Deus, a possibilidade de ver Deus. À medida que eu vou andando com Deus, eu vou sabendo o que é ser santo. Ele vai dizer assim que todos nós com o rosto desvendado, contemplando a sua face, somos transformados de dia em dia, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor? Isto mesmo, o Espírito. Se você não viu Deus agora, antes de qualquer coisa, pode ter certeza, não importa o que você faça, não importa quanto correto você ande, você não verá Deus depois. A palavra de Deus vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A coisa mais básica na fé cristã é poder ver Deus, gente. Porque em Deus eu vou saber o que é ser santo. Eu vou saber que não é mais a ideia que Paulo vai contrariar ali no capítulo 2 de Colossenses, quando ele diz assim, viu, se você morreu com Cristo para os rudimentos deste mundo, por que vocês se sujeitam às ordenanças, tal como se vocês vivessem no mundo? Tais como, não toques isto, não proves aquilo outro, não manuseis aquilo. Tais coisas têm aparência de sabedoria, parece legal. Como o culto de si mesmo. Daqui a pouco você está se achando, você fala, Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, malfeitores, antes jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. E vai para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque não viu Deus. Não serve a não ser para culto de si mesmo, para dizer assim, eu sou o melhor. Não serve a não ser como severidade para com o corpo. Tem gente que eu não posso. Como se vida cristã fosse a repressão da vida velha de Adão. Mas a vida cristã é a expressão da vida nova de Jesus. Está dando para entender? Oh, aleluias! Não tem valor, não tem poder algum, Paulo vai dizer, contra o desejo da carne. Sabe o que você faz? Você vai socando uma mola. Uma vez eu fui pregar em um outro estado, uma outra cidade, e eu comecei a olhar a reparar os namorados daquela comunidade. Todo mundo assim. Oi, tudo bom? E eu fui olhando aquilo, né, cara? E aquilo foi me incomodando, né, cara? Você não via uma demonstração de afeto. Você não via um carinho. Você não via um denguinho, nada. Era aquele negócio assim. Aí eu chamei o pastor no final e falei assim, viu? O que acontece aqui nesse lugar aqui? Que os jovens, os namorados não se abraçam, não se beijam, não trocam afetos. Não, é que nós adotamos aqui o sistema da corte. Eu falei, que corte é essa, Jesus? Só se for a corte do inferno, né? Não, aqui jovem pode, só na presença de um líder, do líder não sei das quantas, o sublíder, não sei quem líder.
Eu olhei e falei assim, vocês sabem que vocês estão fazendo um monte de tarado aqui, né? Porque esses caras vão chegar lá na frente, essa mola que vocês estão socando para baixo, ela vai explodir. Você acha que é isso que Jesus veio resolver? Entenda, aqui a gente precisa dizer o que a gente está dizendo e o que a gente não está dizendo, né? Eu não estou aqui dizendo que faça o que você quer no seu namoro. Eu estou dizendo para que o santo ande com o santo. E aí você vai saber o que é santidade no namoro. Ande com o santo. E você saberá tratar a sua namorada com santidade, o seu namorado com santidade. Crie um critério de santidade. Que você não dependa do santo. Porque você tem o critério. E você vai adoecer, além de se achar melhor do que as pessoas que não cumprem o critério que você adotou. Então, o que o texto de Hebreus está dizendo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Coloque o prisma da cruz e você entende o texto. Coloque o sentido do texto e você entende o texto. Primeira pergunta que eu faço para você: Jesus morreu para quê? Para se salvar? Para que ele morreu então? Para nos salvar. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, para santificar os seus, santificava-se a si mesmo. Todas as vezes que você faz algo para você, você está andando no sentido contrário da cruz. Ainda que você esteja na estrada certa, você tomou o sentido errado. Jesus vai dizer assim que todo aquele que quiser salvar a própria vida, irá perdê-la. Mas todo aquele que perder ou que aborrecer a própria vida, por amor a mim, esse a encontrará. Quando eu faço algo para poder ver a face de Deus, eu estou fazendo isto na perspectiva da cruz ou na perspectiva do meu critério, daquilo que me favorece? Quando o meu objetivo com a minha santificação é ter o privilégio, eu fui também pregar num lugar lá, um dia, e daqui a pouco eu terminei a pregação, veio umas duas meninas chorando, mas chorando bicas. E eu falei, o que foi, filha? Também em um outro estado. Ela dizendo assim, eu vou ficar longe de Deus. Eu disse, filha, que geografia é essa aí que você está aprendendo? Quem te falou isso? Não, pastor, porque eu sou assim, pastor, eu não fiz isso, pastor. Só falou aí que alguns vão ficar mais perto de Deus, outros vão governar não sei quantas cidades, eu vou ficar muito longe de Deus. Filhinha, eu falei assim, filhinha, vamos olhar para a Bíblia? A Bíblia diz que se você é uma em Cristo Jesus, você não tem mais como se desligar de Deus, ficar longe de Deus. Porque ele disse que eles mesmos viriam em nós e fariam em nós morada. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, se alguém disser para você ir lá ou acolá, para você não perder seu tempo, porque ele estará dentro em vós. Que geografia é essa, minha filha? Que o seu desempenho dentro do critério do gueto religioso que você assumiu, é quem te dá direitos no céu. Isso é transformar o céu no inferno. Isso é o que acontece aqui, onde uns são mais que os outros. O que o texto está dizendo é que
se eu não seguir a paz com todos e a santificação, ninguém verá o Senhor. Ele está falando do seu vizinho. Ele não está falando de você. Ele está falando do seu amigo de faculdade. Ele não está falando de você. Porque ele pressupõe que você já o conhece, já o viu. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7 que vai ter uma galera que vai estar curando, expulsando demônio e profetizando em nome dele. Mas eles têm um problema muito sério. Qual que é o problema? Eles não conhecem. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. O que Jesus está chamando de iniquidade? Curar, profetizar e expulsar demônio. Por quê? Porque eles fazem aquilo para ser reconhecido e não para ser conhecido. Jesus não os conhece. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Em verdade vos digo que nem vos conheço. O texto de Hebreus está dizendo que você é onde Deus quer se manifestar. Para sua mãe ver, o seu irmão ver, o seu vizinho ver, o seu namorado ver. Deus só pode ser visto na minha e na sua face. É a redenção de Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, governe ele. Uma moçada que anda com Deus, para que na relação com Deus, Deus possa ser visto por outros. Não uma moçada que faz da santidade uma maneira da pseudo-santidade, uma maneira de alcançar pontos com Deus, de ser abençoado ou de ser melhor do que os outros. O sentido é sempre o mesmo, é o sentido da cruz. Uma vez, acho que eu não posso contar isso aqui, será que eu posso contar isso aqui? Não posso. Não posso. Gente, isso aqui vai dar uma tragédia, eu não vou contar isso. Tá. Mas uma vez eu tinha ido pregar num lugar também longe. E aí eu liguei para a Lili, que eu estava vindo, né? Ela ia me pegar no aeroporto. Daí eu falei assim para ela, assim, ela falou assim: amor, comprei 2 porções de camarão lá no Casarão, naquele site de comprar, como é que chama lá? Hã? Isso aí, site coletivo. Eu falei assim, amor, faz o seguinte, amor, me pega no aeroporto, já vai com esses vouchers, que eu vou sair daqui, a gente vai lá, vai pedir essas 2 porçãozinhas de camarão e eu quero tomar com uma Coca-Cola geladinha. E tomara Deus que não tenha nenhum crente lá, amor. E daí chegamos lá, né? Chegando lá, quando eu entrei no lugar, assim, que eu vi uma mesa, assim, já lotada de crente. Eu falei, Senhor amado. Sentei na mesa, o garçom chegou e falou assim, e para beber? Falei, uma água. Por que eu não pude tomar coca? Ou por que eu não quis tomar coca? Porque eu vou para o inferno? Não, porque eu não sei aonde está a liberdade do meu irmão. Paulo vai dizer assim, se comer carne escandaliza o meu irmão, então eu não como carne. Eu fiz aquilo para ver Deus? Não. Eu fiz aquilo para que as pessoas pudessem ver Deus. Entende o que eu quero dizer, gente? É uma historinha bem bobinha. Santidade, amados, é o caminho da cruz. É andar em direção ao Senhor. É negar a nós mesmos. É, Senhor, santidade é Cristo sendo a minha vida.
Santidade não pode ser medida por um comportamento, por um gabarito. Jesus acabou com os gabaritos. Ele chegou para o templo e falou: derruba esse troço. Isso aí é o top do gabarito. Você falar isso, você não é santo. Jesus bateu nos caras lá dentro do negócio. Jesus chegou na casa de um fariseu com uma prostituta do lado. E ela, presta atenção, gente. Ela ficava ali sentada no pé dele, de repente ela dava uma chorada, aí caíam as lágrimas, ela pegava o cabelo, esfregava ali, tirava. E o fariseu olhando aquilo. Isso é quebrar todo o protocolo. Mas Jesus abusou dessa mulher? Não. Jesus a amou. Jesus olha para o fariseu, porque o fariseu pensa assim: se esse cara fosse de fato profeta, ele saberia quem é essa que está com ele. Ele diz assim: queridão, cheguei na sua casa aqui, você não me deu uma aguinha para lavar a mão, a cara, nada, né? Essa mulher não para de lavar os meus pés com suas lágrimas e secar com seus cabelos. Cheguei aqui, você não me deu um ósculo, você não me beijou. Essa mulher não para de me beijar. Responde um negócio para mim. Um cara devia 500 denários para um credor e o outro devia 50, mas ambos foram perdoados. Quem você acha que amou mais? Ele disse, o judeu falou assim, o fariseu, o que foi perdoado mais. Ele falou: disseste bem. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Quando a sua santidade é o seu critério, ela só serve para você entender que você não precisa de muita misericórdia de Deus. Quando a sua santidade é Jesus, quando você olha para Ele, você fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se ser santo fosse igual ao Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso da Tua vida. Se vivo é ser o Senhor, eu estou morto. Se a verdade é ser como o Senhor, eu sou uma mentira. E se o caminho é ser como o Senhor, eu estou perdido. Tem misericórdia de mim, pecador. Venha a mim o Teu reino, seja feita a Tua vontade na minha vida. Eu abro mão, Senhor, da minha vida, dos meus critérios. Em nome de Jesus, vem ser a minha vida. Porque senão o máximo que eu posso fazer é não matar o meu vizinho. Agora amar o meu próximo. Isto é um milagre. Eu preciso do Senhor. Isto é ser santo. Beleza, meus amores? Deu para entender o sentido? Pai querido, opere assim nas nossas vidas em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê a graça de, andando contigo, trilhar o caminho que o Senhor preparou para nós desde antes da fundação do mundo. E que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque o Senhor é a nossa santidade. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.